Mais provas pesadas e incriminadoras contra Bolsonaro foram encontradas no celular do Mauro Cid. Essas provas reforçam a tese dos procuradores da Justiça que vai ser utilizada para prender Bolsonaro. A existência de uma organização dentro do Palácio do Planalto para atacar as instituições republicanas. Essas provas constituem em estudos, documentos e uma outra minuta dita golpista. Agora nós temos duas, mostrando que aquela do Anderson Torres não foi simplesmente algo trivial, mas havia uma mobilização para a produção desse tipo de pensamento ou de ataque às instituições. Mauro Cid prestou um depoimento sobre isso e mais uma vez ficou em silêncio. Ele está jogando com o Bolsonaro, que deve estar apavorado. Você vai colocar nos comentários, essas provas, elas são contundentes? Você acha que agora Bolsonaro vai ser preso? Ou melhor, ele consegue escapar da prisão? Deixa o seu like se você quer que o Bolsonaro seja preso e se inscreva no canal. O que foi encontrado? Documentos, estudos e uma nova minuta dita golpista foram achados no celular do Mauro Cid, trocadas com uma outra pessoa, um outro auxiliar do Bolsonaro, chamado Luiz Marcos Reis. Não existem evidências, pelo menos até o momento, que esses documentos foram encaminhados para o Bolsonaro. Essa é uma reportagem exclusiva do O Globo e eles não trazem detalhes sobre as conversas, sobre os estudos e principalmente sobre a segunda minuta dita golpista encontrada no celular do Mauro Cid. Essas são as informações que nós temos no momento. Nós também sabemos que essas trocas de mensagens e estudos e todo o resto foi feito em dezembro de 2022, enquanto Bolsonaro ainda era o presidente da República. O Mauro Cid conversava com o Luiz Marcos também para ver se eles conseguiam convencer outras autoridades da República a embarcarem nessa ideia de decretarem uma GLO, que é uma lei para garantir a segurança, né? Garantia da lei e da ordem. A Polícia Federal trabalha com duas hipóteses para essas conversas e para essa minuta que foi encontrada no celular do Mauro Cid, segundo a Malu Gaspar, colunista do O Globo. A primeira hipótese é que, pelo fato dessas conversas terem acontecido em dezembro ainda, elas poderiam se enquadrar como um esforço por parte desse grupo para endossar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Isso já seria muito sério para o Bolsonaro e mostraria também uma disposição do Palácio do Planalto de atacar a Praça dos Três Poderes. A segunda hipótese, que eu acho que é a mais palpável, é que essa minuta golpista, ou essa minuta, né, do Mauro Cid, serviria para decretar a GLO, trazendo assim as Forças Armadas, aumentando o poder do Bolsonaro sobre as Forças Armadas. Por quê? Porque depois haveria a minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres para decretar estado de defesa no TSE. Mas nós temos que lembrar que não há uma tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro queria dar golpe? Não. Bolsonaro nunca quis dar golpe. O que ele queria fazer com essas duas minutas golpistas, caso essa segunda hipótese, que eu acho que é a mais provável, de fato se concretize, era um ataque a uma instituição republicana, ao TSE. Porque o estado de defesa, na minuta do Anderson Torres, garantiria assim quebras de sigilo telefônico, telemático, de e-mails, de tudo, dos integrantes do TSE. O objetivo do Bolsonaro era encontrar alguma coisa ali de trocas de mensagens do TSE com a campanha do Lula para que ele, Bolsonaro, pudesse falar que ele era um perseguido, que houve uma conspiração institucional para que ele pudesse se livrar da prisão. Porque o Bolsonaro sabe que ele vai ser preso já desde 2020 e 2021, devido a vários processos que ele possui nas costas. Independentemente da hipótese, o que nós temos de palpável é duas minutas foram produzidas. Uma minuta foi encontrada na casa do Anderson Torres e a outra minuta foi encontrada com o Mauro Cid. A pergunta que fica é: quem produziu essas duas minutas? É a mesma pessoa? Se é a mesma pessoa, então nós temos ali alguém responsável por produzir esse tipo de documento. E a segunda hipótese a segunda questão: mais de uma pessoa produziu isso? Porque se de fato mais de uma pessoa produziu, então nós não tínhamos um único responsável, mas sim vários núcleos pensando a mesma coisa para atacar as instituições. Então era algo coordenado, ou melhor, algo institucionalizado. O que nós sabemos é, será que tem mais outras minutas existem? Com essa segunda minuta, a primeira do Anderson Torres se mostrou que não foi algo trivial, não foi uma mera bobagem, porque mais documentos do tipo acabaram sendo feitos. O Mauro Cid prestou depoimento na terça-feira, dia 6 de junho.
tá? Sobre esse caso dos documentos encontrados no celular dele. E ele permaneceu completamente em silêncio, que tem sido a estratégia do Mauro Cid para os casos diferentes das joias. No caso das joias, ele também prestou um depoimento recentemente na condição de testemunha e falou que ele recebeu ali uma sugestão, um pedido, não foi uma ordem, ele usou uma outra palavra para não caracterizar uma ordem direta do Bolsonaro. Mas nós temos que lembrar que os depoimentos ou o caso do Mauro Cid nas joias aconteceu antes da troca dos advogados. Então eles podem estar adotando uma estratégia lá e uma estratégia diferente para esses outros casos. O Luiz Marcos, que também era um auxiliar do Bolsonaro, prestou o depoimento hoje sobre esse caso e ficou também em silêncio. O Luiz Marcos também está preso por conta da participação na falsificação dos dados do Bolsonaro com relação à imunização. Então, Cid e o Marcos foram presos pela falsificação dos dados, mas eles participam também do ataque institucional. Por isso que eu estou falando para vocês, já tem um certo tempo, que vai haver uma unificação dos processos do Bolsonaro, ou dos inquéritos, em um único grande inquérito. Porque os caras foram presos por falsificarem dados, mas agora nós descobrimos que eles também faziam parte de outros esquemas envolvendo o Bolsonaro ou de outras irregularidades. Além disso, o Mauro Cid, ele também está envolvido em outros inquéritos do Bolsonaro, como a divulgação de dados sigilosos do TSE. Esse caso do Bolsonaro e da falsificação dos dados, tudo, o Bolsonaro, ele acredita que o Alexandre de Moraes manteve no STF por conta de relações ali, ele usou um artifício jurídico para manter lá no STF, perdão. Eu vejo que pela confusão, e o próprio Moraes também falou assim, usou como justificativa, mantendo no STF por conta desse caso se confundir com vários outros, como das milícias virtuais e das fake news. Eu vejo que o inquérito do Bolsonaro, ou os inquéritos, serão unificados em um único inquérito para avaliar ataques às instituições republicanas. Esse vai ser o grande inquérito que irá prender o Bolsonaro, porque os envolvidos eles são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. E toda vez uma organização, uma instituição republicana acaba sendo prejudicada. Pode ser a própria presidência, pode ser o TSE, pode ser também o SUS, mas sempre uma instituição é atacada pelo Bolsonaro. E quando esse inquérito supremo for configurado, ele se casará com a principal tese dos procuradores para prenderem o Bolsonaro, que é a existência de uma organização de ataque às instituições republicanas. Os procuradores já encaminharam essa tese para o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes ele a usa em alguns inquéritos. Esse caso do Mauro Cid mostra a existência, ou possível, corrobora com a existência dessa organização. E por quê? O Cid, pessoal, os documentos encontrados são estudos, a minuta golpista entre aspas, e documentos. O Mauro Cid não possuía expertise jurídica para poder para produzir essa minuta e para levantar os documentos e os estudos. Portanto, há uma rede muito possível, isso precisa ser confirmado, mas há a hipótese de que existiu, ou talvez exista, uma rede de pessoas interconectadas para fazerem essas associações, para fazer esses estudos, esses levantamentos e produção desse tipo de documento. Se essa rede existe, já é uma organização dentro do Palácio do Planalto. Eu acredito fortemente nessa possibilidade, vendo todo o histórico do Bolsonaro, e ataque às instituições republicanas é algo que nós falamos que o Bolsonaro faz desde lá de 2019 nos nossos vídeos, que depois nós confirmamos aqui no livro, o Idaí Desmitificando a Farsa Bolsonaro, o livro do canal que nós falamos do Bolsonaro, isso aqui é de 2020, ou seja, tem 3 anos já esse livro aqui, e nós falamos desses ataques às instituições. Então nós já manjamos do Bolsonaro há muito tempo. Outro ponto que corrobora é que nós encontramos conversas prévias do Mauro Cid com o Ailton Barros, que também foi preso por conta de participação da falsificação dos dados da imunização do Bolsonaro. As conversas do Mauro Cid com o Ailton Barros também vão nessa linha de ataque às instituições, golpe de Estado, que a gente sabe que não iria acontecer, mas o teor da conversa não importa para nós. O que importa é que essas conversas que o Mauro Cid teve com o Ailton Barros, elas são complementadas ou são complementares às discussões de golpe que o Mauro Cid tinha com o Luiz Marcos. Então já temos o Mauro Cid conversando com 2 pessoas diferentes, mobilizando... também tem o Elcio Franco, então já são 3 pessoas, produção de documentos intensas. É uma situação que acaba tendo uma rede. E ainda mais, pessoal, nós temos que lembrar
que em janeiro desse ano, o Paulo Capelli, colunista do Metrópolis, trouxe para nós a informação que políticos do PL e do PTB, que era o partido do Roberto Jefferson, principalmente aqueles mais radicais, discutiam reações contra o TSE e também contra o Alexandre de Moraes. Alguns até mesmo discutiam a prisão do Alexandre de Moraes. Eles só não tomaram nenhum tipo de atitude porque não houve apoio institucional. O Valdemar Costa Neto não quis embarcar, não quis colocar o PL nessa história, porque já tinha sido punido com uma multa milionária. Então perceba, a organização está ficando cada vez maior e está ficando cada vez mais evidente como será a prisão também do Bolsonaro.